Olá, queridos! Hoje nós vamos ver Deus pronunciando uma maldição sobre o povo de Judá por ter quebrado a aliança feita com ele no Monte Sinai. E vamos ver também que o fato de Jeremias pronunciar tantas profecias negativas incomodou os homens de Anatote e eles o ameaçaram de morte. Vamos então para mais um capítulo da nossa série. Quando Deus fez sua aliança com o povo de Israel no Monte Sinai, ele prometeu suprir todas as necessidades materiais e espirituais da nação que estava nascendo, em troca de adoração e obediência total e o reconhecimento dele como seu único Deus. Naquele dia, Yahvé pronunciou bênçãos e maldições específicas sobre o cumprimento ou não da aliança. Deus cumpriu todas as suas promessas da aliança, inclusive lhes dando uma terra abundante, conforme havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Mas os filhos de Israel não cumpriram a sua parte na aliança. Por isso, neste capítulo, Deus lembrou as suas promessas a Jeremias, enfatizando a maldição sobre aqueles que haviam neutralizado suas palavras, quebrando a aliança. A reação de Jeremias foi apenas dizer: Amém, ó Senhor. Veja que exemplo notável para nós. Perceba que há uma grande diferença entre o amém litúrgico, meramente religioso, que ao ser dito às vezes não significa nada, e o amém que sai do coração e da concordância com a vontade, os propósitos e os métodos de Deus. A tarefa de Jeremias era pregar a mensagem da aliança quebrada e suas consequências em Jerusalém e nas outras cidades de Judá. Deus deu ao povo de Israel muitos avisos e encorajamentos para que eles cumprissem a aliança, inclusive usando uma figura de linguagem, levantando cedo e os exortando. Mas como eles não deram ouvidos, Deus disse que traria sobre eles todas as maldições da aliança. Deus disse a Jeremias que os homens de Judá e Jerusalém estavam organizados em uma conspiração para desobedecer às palavras e os mandamentos de Deus, resistindo assim às reformas espirituais feitas pelo rei Josias. E é claro que quando a palavra de Deus não é obedecida e colocada em prática na nossa vida, Deus não tem como nos abençoar da forma como ele deseja. Deus deu a aliança ao seu povo a fim de poder abençoá-lo, mas eles preferiram confiar nos deuses dos seus vizinhos pagãos. Por isso, Deus ordenou a Jeremias pela segunda vez que não orasse por aquele povo. Yahvé chamou a nação de minha amada, para lembrar o seu povo da sua aliança com ele e de como Israel, tanto do norte quanto do sul, havia sido infiel. Oferecer sacrifícios não evitaria o juízo divino. Note que quando a adoração se transforma em perversidade e as pessoas passam a se alegrar com o pecado, é porque a luz se apagou e não há mais esperança alguma. No versículo 16, vemos as expressões de amor e carinho que Deus usa com o seu povo. Ele os amou profundamente, mas seu amor não impediria um julgamento apropriado contra eles. Embora os tivesse plantado como oliveira verde, ele ainda pronunciou condenação contra eles por causa do seu coração obstinado e sua idolatria crônica. Depois Deus mostrou a Jeremias a conspiração dos homens de Anatote, que era a cidade natal de Jeremias, contra sua vida. O motivo da conspiração eram as profecias de Jeremias. Os homens de Anatote já tinham dito a ele que parasse de profetizar em nome do Senhor, senão eles iriam matá-lo. Como ele insistia em continuar, eles decidiram cumprir a palavra. Estava claro que o que eles odiavam era a mensagem de Deus que Jeremias trazia. Ele profetizava sobre um julgamento iminente pelas mãos da Babilônia, enquanto os falsos profetas proclamavam mensagens de paz bem melhores de se ouvir. Jeremias estava em descompasso com o seu tempo e, por ser um homem determinado, teve de andar sozinho e tomar o partido de Deus.
O aviso divino sobre a conspiração contra Jeremias foi um exemplo da proteção divina sobre a vida do profeta. Ele estava completamente vulnerável e inocente antes que Deus lhe mostrasse toda a trama deles. Ao saber da ameaça contra a sua vida, Jeremias fez a coisa certa. Ele orou, dirigindo-se a Deus como Senhor dos Exércitos, um título que lembra que Deus é o comandante dos exércitos celestiais. Jeremias era ousado diante do povo, mas em particular era um homem que se quebrantava diante de Deus. Ele orou por proteção e justiça, e o Senhor lhe respondeu, garantindo que trataria com seus inimigos quando viesse o dia da calamidade e a Babilônia tomasse Jerusalém. A nossa tendência é pensar que o povo de Judá era um povo muito duro de coração e que talvez nem merecesse tantas oportunidades para se arrepender. Mas, antes de condenar o povo de Judá, devemos examinar a nós mesmos e nos questionar: existem ídolos em nossos corações? Nós temos nos dedicado totalmente ao Senhor ou nossa devoção está dividida entre Cristo e outras coisas? Meu estilo de vida como cristã está honrando ou envergonhando o nome de Cristo? Nós devemos ter sempre em mente que a última palavra de Deus para a igreja não foi a grande comissão, mas sim: arrepende-te. Depois de receber do Senhor a certeza de que seria poupado da conspiração contra a sua vida, Jeremias reivindicou a justiça divina. Ele se mostrou inconformado com a vida tranquila dos perversos, enquanto ele era perseguido até pela própria família. Os detalhes dessa queixa de Jeremias será o nosso assunto de amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!